você, eu não esqueço, né? Seu nome Marcos, está aí, seu namorado junto com nós essa noite. Deus abençoe. E o que será que Deus vai falar conosco nessa noite? E Deus falou algo no meu coração. Você está disposto a ouvir o que Deus quer para você? Quer? E ainda te doa. Glória a Deus. Então eu gostaria muito que vocês abrissem lá em Lucas, capítulo 13, verso 22. É um texto bem conhecido. Lucas 13, verso 22, então 30. Achou? Lucas 22, Lucas 13, 22, até o verso 30, que diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e encaminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão o do Oriente, o do Ocidente, o do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que os derradeiros hão de ser os primeiros, e os primeiros hão de ser os derradeiros. Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, nessa noite. Que essa palavra, Senhor, como tem ministrado em meu coração, ministre, Senhor, a tua igreja, Senhor. Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo fique à vontade entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cutuca a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você está pronto? Você está pronto? Sabe, e o autor de Lucas, ele começa a mostrar algo maravilhoso. Se nós olharmos no capítulo 9, verso 51, fala assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme o propósito de ir a Jerusalém. Sabe, lá no capítulo 9, o autor de Lucas, a este livro, começa a falar a respeito do propósito que Cristo estava tendo e que ele estava indo já se prontificando. Os tempos ainda não estavam consumados, mas estava se aproximando. O propósito verdadeiro
sobre essa terra. E no versículo 9, lá onde nós lemos, e ele firma o propósito de ir para Jerusalém. Só que quando nós lemos aqui nesse texto, nos mostra que Cristo, ele saindo para ir para Jerusalém, ele começa a vagar em cidades, ensinando, falando a respeito do amor, falando a respeito do reino dos céus, curando os enfermos, fazendo a obra que ele foi chamado para fazer sobre essa terra. A hora de se cumprir o propósito dele aqui na terra, ele manifesta o desejo de estar indo de volta para Jerusalém. Provavelmente ele estaria indo para uma festa, a festa da Páscoa, porque seria o dia em que ele seria levado em sacrifício na cruz do Calvário. Sabe de uma coisa? E no capítulo 10, Jesus separa os seus 70 discípulos, e ele manda esses 70 de 2 em 2 nas aldeias, nas cidades, pregando, curando, libertando as pessoas. Jesus dando autoridade na vida dos seus discípulos. E eles saem nas aldeias falando do amor de Deus, curando as enfermidades, libertando os oprimidos, preparando o caminho, porque Jesus passaria depois falando do seu amor a respeito do reino dos céus, falando do sacrifício, falando da cruz. Sabe, e uma coisa que me chama a atenção a respeito da cruz, as pessoas que começam a enxergar, eles precisam enxergar e entender o significado da cruz. A cruz significa redenção, a cruz significa entrega, mas eu gostaria de falar, se a cruz não tivesse Jesus Cristo, a cruz seria insignificante. Você sabe por quê? Porque Roma, quando ela domina naquela época, ela era o poderio daquela época. Centenas de pessoas eram crucificadas. Centenas de pessoas foram mortas na cruz, naquele lugar. Mas a cruz, sem Jesus, não tem significado nenhum. Para nós entendermos a cruz, para as pessoas precisam entender o significado da cruz, mas precisamos de entender aquele que foi crucificado. Qual o propósito daquele que veio? A cruz sem Jesus não tem sentido. A cruz só tem sentido quando o sacrifício do Cordeiro estava no madeiro. Jesus Cristo. Você já entendeu quem estava sendo crucificado? Porque só assim a cruz fará sentido na sua vida. E nós começamos, e Jesus sai em direção a Jerusalém e começa a passear em alguma cidade. A Bíblia nos ensina que fala que ele percorria as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Sabe, e de repente aparece alguém e faz-lhe uma pergunta: Jesus, são muitos que se salvam? E uma das coisas que me chama a atenção, por que será que este homem para Jesus e pergunta essa fala?
Por que será que Jesus ele é indagado a respeito do reino dos céus? Será que quando Jesus começa a ensinar naquela cidade, aonde aquele homem fez essa pergunta, você sabe por quê? Porque para os judeus, eles eram ensinados pelos rabinos, pelos escribas, fariseus, que por serem judeus, eles teriam a salvação garantida. Que por serem judeus, a garantia do céu já era certa. Mas quando eles se deparam com os ensinamentos de Jesus na cidade, quando eles se deparam com os preceitos de Jesus, eles começam a entender, ele começa a questionar: será que realmente aquilo que nós aprendemos é o suficiente para a salvação? Significados. Para ele, bastava eu ser judeu para ser salvo, mas os parâmetros de Jesus não são esses. Para Jesus não bastava ser um judeu para ser salvo, mas para Jesus, o que ele começou a ensinar, quando ele fala para o rico lá, o jovem rico: ei, dá os seus bens aos pobres, divide com eles e segue-me, terás um tesouro no céu. Os parâmetros de Jesus são diferentes para nós herdarmos o reino dos céus. Ele chega para aquele homem, querendo ver Nicodemos: Nicodemos, desce depressa daí. Zaqueu, desce depressa daí, porque o convém entrar na sua casa. E quando ele entra na casa, não se sabe o que Jesus pregou, mas se sabe que ele saiu de lá: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e que eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Para outro ele fala: Senhor, que é necessário a salvação, necessário você nascer de novo. Para aquele homem ser judeu era suficiente, mas quando ele se depara com os ensinos de Jesus em busca dos seus discípulos, ele começa a questionar: e são muitos que se salvam? Você já se fez essa pergunta? Quais são as porcentagens que talvez para ser salvo? A pergunta não seria essa. A pergunta seria: será que você e eu fazemos parte dessa porcentagem? Não importa se será 99% salvo ou se será 1% salvo. O que importa é se eu faço parte deste grupo seleto. Essa seria a pergunta correta. As pessoas vão fazer um concurso público e eles chegam lá e só tem 10 vagas. E eles estudam. Eles não querem saber quantas vagas, eles querem saber a vaga que eu vou conquistar. E aquele homem se falando isso com Jesus. E Jesus fala: ô meu querido, não é isso. Jesus ele fala e pergunta: são muitos que se salvam? E Jesus fala algo: porfiai em entrar pelas portas estreitas. Você sabe o que é uma porta estreita? Uma porta de dificuldade de entrar. Às vezes não dá para passar de frente, passa-se de lado. Porfiar em entrar pela porta estreita. Você sabe por quê?
porfiai e entrar pela porta estreita. Ou seja, lutai, se esforçai para você entrar por essa porta. Não é fácil. Jesus, quando menciona isso, ele mostra a dificuldade de que era entrar no reino dos céus. E na realidade as pessoas, o evangelho de hoje, está um evangelho coach, está um evangelho, em que as dificuldades não importam mais. O evangelho que se prega hoje não é mais de renúncias. O evangelho que se prega hoje não é mais de inferno, que pessoas se deixarem Jesus. O evangelho que Cristo está mencionando aqui nesse texto é de dificuldades, é de choro, é de confrontos. A quantidade de pessoas que entram no reino dos céus é irrelevante, se é muito ou se é pouco. A pergunta continuará sendo: eu faço parte deste grupo seleto? Se Jesus voltar hoje, se Jesus retornar hoje, onde passarei a minha eternidade? No verso 24, na parte A fala: esforçai-vos. Sabe, nós somos salvos pela graça. A graça é um favor imerecido, é uma dádiva de Deus. Nós não mereceríamos a salvação, mas Ele, pelo seu imenso amor e a sua graça, Ele nos proporciona a salvação nas nossas vidas, através de Jesus Cristo. Mas por que Jesus, ele menciona a palavra esforço? Esforçai-vos para entrar neste caminho que é apertado e que é difícil. Se a salvação ela é gratuita, porque Jesus nos ensina a nos esforçarmos. Porque sem o esforço da nossa vida, sem o não que nós dizemos para o mundo, para o pecado lá fora, nós estamos abrindo mão. E eu gostaria de falar para você: sem esforço não dá para entrar no reino dos céus. Sem nós nos dedicarmos 100% à obra do Senhor, não dá para ser discípulo de Jesus. Se você não deixar pai, mãe, esposo, filhos, por amor de mim, você não poderá entrar no reino dos céus. A pergunta que eu quero deixar ainda para vocês: você está pronto? E às vezes nós falamos que o evangelho parece cansativo. E às vezes nós, pastor, nós passamos tantas dificuldades, tantas lutas, tantos problemas, tantas aflições na nossa vida por amor de Cristo, e é isso que nós vamos viver enquanto Cristo não retornar, enquanto Cristo não voltar para buscar a tua igreja. Nós viveremos um evangelho genuíno, e esse evangelho genuíno é um evangelho de renúncias, de dores e choros. E se você quiser entrar no reino dos céus, não tem uma outra maneira, não tem um outro jeito. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Um evangelho em que se prega aí
tudo só vai dar certo. Mentira, engano. Nós estamos falando de um evangelho genuíno. Esforçai-vos. O esforço faz parte da salvação da nossa vida. O dizer não para o mundo lá fora faz parte para alcançarmos o reino dos céus. Esforçai-vos. Escolha decisões acertadas diante do Senhor. No verso 24, parte B, fala assim: portanto eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Muitos poderão, não conseguirão entrar. Sabe de uma coisa? Mas por que, pastor, que muitos não poderão entrar? Olha para a pessoa que está ao teu lado e pergunta: se Jesus voltar hoje, nós vamos entrar? Responde. Muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Sabe, meu querido, são as pessoas que estão vivendo à margem do Evangelho. São as pessoas que estão vivendo próximos à porta estreita. Estão pessoas vivendo às margens desse Evangelho, que deveria ser de renúncias e tantas coisas, mas estão vivendo em coisas light, em coisas banais. Muitos estão procurando entrar neste lugar, mas não conseguirão entrar neste lugar. E não tem uma outra palavra. Esse verso 24: muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater na porta dizendo: Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E respondendo ele vos disser: não sei da onde vocês são. Não sei da onde vocês são. E ele continua. E a indagação: então começareis a dizer: temos comido na sua presença, temos ouvido o Senhor ensinar nas nossas ruas, o Senhor tem feito grandes coisas, nós estivemos presentes, nós estivemos nos cultos, nós estivemos nos trabalhos seculares da igreja. Estão vivendo as portas da porta estreita, mas não querem entrar na porta estreita. E acontecerá esse grande dia de nós nos encontrarmos com Jesus. Qual será a sua grande resposta para nós? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço? Ou entrai-vos, benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Esforçando-se. Mas o porquê que essas pessoas não conseguem entrar no reino dos céus? O porquê que eles não conseguem? O texto diz: e eles respondendo: digo-vos, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós, todos os que praticam a iniquidade na sua vida. O que aparta nós de Jesus, do reino dos céus, é a prática do pecado em nossa existência.
Nós queremos o reino dos céus. Estamos vivendo às margens da porta estreita, mas nós não queremos largar as iniquidades que se instalaram em nossos corações. Fala, temos comido e bebido na tua presença, e o Senhor ensina-nos nas ruas. Mas Jesus fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe de uma coisa? Quando nós somos superficiais, quando nós somos rasos, quando nós limitamos tantas coisas, Jesus não, Ele quer coisas mais profundas conosco, Ele quer relacionamento íntimo conosco. E quantas vezes somos tão rasos e limitados? Mas Jesus quer coisas maiores e melhores para nós. Jesus quer relacionamento íntimo conosco. E quando Ele fala isso, e Ele fala assim: e ali haverá choro e ranger de dentes. Quando se fala de choro, fala-se de sofrimento. Quando fala de choro, fala de desespero. As pessoas, quando forem mandadas embora por Jesus, estarão sendo lançadas em um lago que arde em fogo e enxofre. Haverá dor, choro, lágrimas. Mas existe nesse texto algo: ranger de dentes. Rangeres de dentes seriam a ira, a raiva das pessoas que estarão sendo lançadas num lago que arde em fogo e enxofre. Quando eles começarem a ver, o texto diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, todos sentados à mesa do Senhor. Haverá ranger de dentes, haverá naquele momento raiva, haverá ira. Eu poderia estar naquele lugar, eu poderia estar naquele mesmo ambiente, mas o que me resta agora é eu enxergar no meu sofrimento o gozo deles. E quando não se bastasse ainda, está chegando ainda um outro povo. Povos que saem do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, dos quatro cantos da terra. Nós falamos que para os judeus, os gentios eram insignificantes. Eles não consideravam os gentios. Mas agora, aquele homem como judeu, ranchendo os dentes, começa a enxergar um outro povo se achegando para sentar à mesa de Deus. Os gentios. Somos nós que estamos chegando para reinar com o Senhor no reino dos céus. Somos nós que estamos chegando como povo alcançado pelo Senhor. Jesus veio para os céus, mas os céus não o receberam. Os céus os rejeitaram. E os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Nós estamos alcançados pelo Senhor. Nós somos alcançados pela sua palavra. O Espírito Santo nos dá
está preparado para esse dia. Comentaristas mostram nos seus comentários que esse ranger de dentes será às vezes contra as igrejas que pregavam um evangelho frouxo, um evangelho de oba-oba, um evangelho que não condenava o pecado. Mas nós estamos aqui para falar que o pecado vai te levar para o inferno. Você pode ter 30, 50 anos dentro de uma igreja. Se você não aprender a entrar na porta estreita, o seu lugar nunca será no reino dos céus. Porfiai, lutai para entrar na porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Senhor, é esta palavra que o Senhor quer que fale. Pare de brincar com o pecado. Deixe o seu pecado de estimação, manda ele embora. O pecado que você traz na sua vida há anos, que você não quer abrir mão dele. O reino dos céus é muito melhor do que a felicidade, entre aspas, do seu pecado. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele é o caminho de morte. Você está disposto a abrir mão do seu pecado pelo reino dos céus? Eu quero que você baixe os seus olhos, curve sua cabeça. E é uma das grandes verdades do Evangelho. Como anda você hoje? Se você me perguntar: pastor, nós teremos que ser perfeitos, nós teremos que ser arrependidos dos nossos pecados, confessá-los, deixá-los. O reino dos céus está nos aguardando. O reino de Deus está próximo. Valdinei me mandou um vídeo no grupo esses dias, de um homem que morreu e Deus o trouxe de volta à vida.